Eu quero começar esse vídeo sendo muito honesta com você. Todo começo do ano traz uma sensação de recomeço, mas também traz um risco enorme, o de repetir exatamente o mesmo padrão, só mudando o calendário. E esse risco é silencioso, porque ele vai disfarçado de empolgação. Vem em forma de lista de metas, de promessas internas, de agora vai. Muita gente entra em um novo ano cheio de planos, metas e expectativas, mas sem estrutura, sem critério e sem clareza real do que precisa ser feito. E aí, o que acontece? Essas metas começam a competir entre si, tudo parece importante ao mesmo tempo, o foco se perde antes mesmo do primeiro trimestre acabar. Chega março, abril e a pessoa já está cansada, frustrada e achando que o problema é falta de disciplina, quando na verdade o problema é falta de estratégia. E isso é muito comum no empreendedorismo, porque ensinaram a gente a valorizar esforço, mas não ensinaram a gente a pensar de forma estratégica. Eu aprendi ao longo da minha jornada como empreendedora e CEO da Tive que estratégia não começa com empolgação, começa com responsabilidade. Responsabilidade com o tempo, com energia, com dinheiro e principalmente com o impacto que você quer gerar. Assumir o controle do negócio é assumir que se a empresa não está indo para onde você quer, alguém precisa mudar a forma de pensar, decidir e executar. E esse alguém é você. Enquanto essa ficha não cai, o empreendedor vive no modo tentativa. Testa muito, aprende pouco e se desgasta demais. 2026 não pode ser só um ano de tentativa. Precisa ser um ano de direção. Direção clara, consciente e sustentada por decisões difíceis, mas necessárias. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como eu mesma construo uma estratégia clara para um novo ciclo, tanto no meu negócio quanto na minha vida pessoal, e como você pode aplicar essa lógica para assumir o controle do seu negócio desde janeiro, sem depender de motivação momentânea ou de sorte. A primeira coisa que você precisa entender é que estratégia não é fazer mais, é escolher melhor. E escolher melhor exige maturidade, exige abrir mão de coisas boas para sustentar o que realmente importa. Quando o empreendedor não tem critérios claros, ele vive no modo reativo. Tudo vira prioridade. A agenda manda mais do que a visão. O problema mais recente vira o mais importante. Todo cliente parece importante, toda ideia parece boa. E tecnicamente, isso não é crescimento, isso é dispersão. Tecnicamente, isso é um negócio sem direcionamento estratégico. E um negócio sem direção cansa, confunde e trava crescimento, porque o corpo até vai, mas a mente não sustenta. Na Ative, toda virada de ciclo começa com uma pergunta simples, mas desconfortável. O que não entra comigo no próximo ano? E essa pergunta vale para projetos, para clientes, para formatos de entrega e até para crenças internas. Estratégia começa com corte. Antes de pensar em expansão, eu penso em limpeza. Eu reviso projetos, formatos de entrega, tipos de clientes, serviços e até rotinas internas. Olho para tudo que ocupa tempo e energia e pergunto: isso constrói o futuro que eu quero ou só mantém o presente funcionando? Se algo não gera resultado financeiro, não fortalece posicionamento ou não é sustentável no ritmo atual, isso precisa ser revisto. Manter excesso custa caro. Custa tempo, energia e clareza é o ativo mais valioso de um CEO. Depois desse processo de corte, eu defino foco. E aqui tem um ponto importante. Foco não é limitação, foco é potência. E foco, tecnicamente falando, não é fazer uma coisa só. É definir qual é o motor principal do negócio, qual é a frente que sustenta as outras, onde está a principal fonte de receita, qual frente sustenta a empresa. Agora deixa eu fazer uma pausa rápida aqui, porque se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Em 2026 preciso ser um ano de mais controle para você. Isso me ajuda a entender que tipo de conteúdo você quer ver por aqui e ajuda o canal a crescer. Sem essa resposta clara, o negócio vive dependente de picos e improvisos. O erro mais comum que eu vejo é o empreendedor tentando crescer em várias direções ao mesmo tempo, sem consolidar nenhuma. Isso gera cansaço, frustração e um crescimento instável. Estratégia clara exige profundidade antes de expansão. Você aprofunda, organiza
estrutura, depois você cresce. Outro ponto essencial é clareza de cliente prioritário. Não é quem compra uma vez, é quem entende o valor, permanece e sustenta o crescimento do negócio. Quando você tenta agradar todo mundo, você dilui sua mensagem, enfraquece seu posicionamento e perde a autoridade. E a autoridade não se constrói tentando ser tudo para todos. Estratégia é escolha, e toda escolha envolve dizer não. Voltando, assumir o controle do negócio também passa por separar níveis de atuação. Esse é um ponto extremamente técnico e negligenciado pela maioria dos empreendedores. Eu trabalho com 3 níveis muito claros: estratégico, tático e operacional. Cada nível exige um tipo de pensamento e uma postura diferente. Estratégico é onde eu penso o rumo do negócio, tomo decisões grandes e defino prioridades. Tático é onde eu organizo planos, cronogramas e processos. É onde eu transformo visão em plano. O operacional é onde a execução acontece. É onde o plano vira realidade. Quando esses níveis se misturam, o empreendedor vira refém da própria empresa. Ele executa o dia inteiro e não sobra espaço para decidir o futuro. Não sobra tempo para pensar, só para reagir. E reagir constantemente desgasta qualquer liderança. Outro erro comum é confundir planejamento com lista de metas. Meta sem plano é desejo. Eu estruturo o ano olhando para poucos objetivos estratégicos e desdobrando isso em planos executáveis. Poucos, mas claros. Clareza para consistência. Consistência gera resultado. Não é intensidade, é direção. Vou te dar um exemplo real meu. Teve um período em que a Active Branding estava crescendo, mas eu me sentia completamente sobrecarregada. E esse é um sinal clássico de crescimento sem estrutura. Agenda cheia, equipe demandando, clientes exigindo, decisões o tempo todo, tudo parecia urgente. Por fora, parecia sucesso, por dentro era execução. Tecnicamente, o problema era claro: crescimento sem estrutura e sem critério. O que eu fiz? Parei tudo e voltei para a estratégia. E parar, muitas vezes, é o movimento mais estratégico que existe. Cortei projetos que não faziam mais sentido, redefini foco, reposicionei serviços e reorganizei minha agenda para separar tempo de decisão, tempo de execução e tempo de revisão. Esse redesenho mudou tudo. O resultado não foi imediato, mas foi consistente, porque estratégia de verdade constrói base antes de gerar pico. O negócio voltou a crescer, só que dessa vez com controle, clareza e mais qualidade de vida. E isso é crescimento sustentável. Esse mesmo raciocínio eu aplico na minha vida pessoal. Planejar um novo ano não é sobre fazer mais, é sobre viver melhor, com intenção, com limites e com escolhas conscientes. Se você quer começar 2026 com mais controle, menos ansiedade, mais clareza, você precisa parar de esperar o momento perfeito e começar a decidir com mais consciência. Decidir mesmo quando dá medo. Estratégia não é algo distante, é uma prática diária de escolha, foco e execução. É o que você decide sustentar todos os dias, não só no começo do ano. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa assumir o controle do próprio negócio. E comenta aqui embaixo o que você precisa cortar para que 2026 seja um ano diferente. Eu leio os comentários e uso muito disso para criar os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo.